neste lugar. Bispo Thales, o senhor, por gentileza, além de ser meu amigo, nós temos aí uma amizade, mas eu respeito muito a unção que está sobre a sua vida, e eu aprendi ao longo da minha história que a unção que você respeita é a unção que você atrai. A unção que você não respeita, ela vai fugir de você. Eu cheguei aqui, eu estava, orei quando aqui cheguei, e em um momento, um instante, os louvores estavam sendo tocados, eu fechei os meus olhos, e o Senhor me deu uma palavra, e eu preciso, antes de pregar, entregar para o Senhor. O Senhor receber esta palavra. O Senhor vem aqui mais pertinho um pouquinho. O Senhor me deu uma palavra direcionada e eu vou liberá-la esta manhã sobre a sua vida. O Senhor falou comigo: diga a Ele. Hoje Ele muda de endereço o cajado de autoridade de São Paulo. Ele vai lhe dar uma voz profética. Eu estou vendo o Senhor em uma mídia muito grande, e algo muito especial, e sinais, prodígios e milagres vão seguir mais ainda o seu ministério. Esse cajado de autoridade vai atrair duas coisas. Ele vai trazer quem está longe, mas ele vai afastar muitos que estão perto. Porque quem está perto talvez não estará preparado, porque muitas vezes quem está perto não deseja o nosso sucesso. Não se preocupe. Mas aqueles que virão de longe virão para dizer: eu quero conhecer aonde está este homem que tem o cajado de milagres. Eu quero ouvir a voz que este homem tem. Eu quero conhecer o ministério dele, porque a unção que alguém respeita é a unção que ele e nós atraímos. Eu profetizo em nome de Jesus. Maria, Glória, a igreja em pé, estende as mãos para cá. Ribiastori, Canderília, Sauília, Fácia, Arabi, Conderis, Tauandarai. E para Deus, para que todos saibam que é o Senhor que está falando aqui esta manhã, antes desse culto terminar, antes do meio-dia deste dia, já vai haver sinais e milagres. Vai haver milagres extraordinários aqui esta manhã. Pessoas que vieram de perto, de longe, vão ouvir a voz de Deus face a face, através da sua vida. Quem pode, levante as mãos, estenda as mãos, adore. Adore por um instante, adore por um instante. Ainda sonha. Em pé mesmo, quem tem um exemplar da Bíblia, abra comigo, por favor. Evangelho segundo escreveu São João, o capítulo 19. Muito bom, reverendo o Alisson. Eu chamo sempre seu irmão de Talisson 2, mas Bispo Thaís. Talisson, mas o seu irmão, eu chamo ele de Talisson 2. Porque um dia eu cheguei aqui e falei assim: eu fiquei sabendo que esse homem era usado por Deus. Eu falei: por que você cai em dois lugares ao mesmo tempo? Olha que estava ali, olha aqui. Aí depois eu vim entender que era dois. Mas o homem, ele faz esse teletransporte. Em pé, vamos ler a palavra do Senhor. Daí já você vai sentar e vai ouvir o Evangelho do Senhor. Em referência à Bíblia Sagrada, é melhor você ficar em pé aqui na igreja do que ficar em pé a semana inteira procurando um emprego, porque Deus não vai te fazer alguém ligar para você bem cedinho na segunda-feira. É melhor ficar em pé aqui do que ficar na fila do INSS, na fila da UTI, na fila do hospital. Fica em pé diante de Deus, porque ficar em pé diante de homens não se resolve o seu problema, mas ficar em pé de quem resolve o seu problema vale a pena. Em pé diante dele, porque você vai passar uma semana de paz, de descanso. Chega de tanto sofrimento, em nome de Jesus. Vamos profetizar um novo tempo para São Paulo, para o Brasil, para o mundo. Assim eu quero crer em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 19, versículos 17, 18 e 19. Diz assim: tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz. Diga: carregando. Você pode fazer mais forte? Carregando a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Vou repetir: onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e colocou
acima da cruz, o que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Sente, vamos ouvir a palavra. Olhe para mim, por favor. Os evangelhos de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, é chamado por todos nós de a biografia de Jesus. Nós sabemos que cada um destes 4 evangelistas foram escolhidos pelo Senhor Jesus e inspirados pelo seu Espírito Santo para nos trazer a história mais importante e linda jamais contada aqui nesta terra. Sabemos que nós que vivemos aqui no Ocidente e os que vivem no Oriente entendem que a história da humanidade é dividida com a vinda de Jesus aqui nesta terra, porque primeiro a história é contada os que viveram antes de Cristo e os que viveram depois de Cristo. A história também é contada sobre aqueles que têm um calendário sem acreditar em Jesus e um outro calendário daqueles que creem no Senhor Jesus. Jesus então é o centro de todas as intenções, ações e toda a história da humanidade está na vinda de Jesus Cristo a esta terra. Paulo escreveu que na plenitude dos tempos o Senhor então preparou a terra para receber seu filho, nascido de uma virgem com 33 anos de idade. Vai passar pelo momento em que, naquele alto Gólgota, no chamado Calvário, vai levar sobre si, segundo o profeta Isaías, todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos. Isaías diz que ele foi moído por nossas transgressões, o castigo que está sobre ele nos trouxe a paz. Ele foi levando naquele Calvário todas as suas dores, enfermidades e doenças, e pelo seu sangue ele salvou para Deus homens de toda a terra. E todo aquele que professa que Jesus Cristo é o Senhor, vai então certamente ter a convicção de que um dia viveremos em um céu de paz e um céu de glória. Se eu estou pregando no lugar certo nesta manhã, eu vou para esse céu. Tem mais alguém que vai para esse céu de glória aqui no Brás, em São Paulo? Então olhe para mim. Mateus conta esta história, Marcos também, Lucas também e João também. Marcos, ou por que não dizer Mateus, ele começa a contar a história da crucificação de Jesus no capítulo 27 do seu evangelho. Por sua vez, Marcos conta no capítulo 15, também Lucas, ele vai contar a história da crucificação de Jesus no capítulo 23 e João no capítulo 19. Cada um dos 4 evangelistas contam a mesma história, mas 3 deles contam de uma maneira e apenas João conta de outra forma. E às vezes você lê a Bíblia e fica perguntando: mas os 4 não escreveram a mesma história? Como ela pode ter 2 versões diferentes? E eu vou explicar para vocês por que a história da crucificação tem 2 versões diferentes. E eu inicio isso dizendo que os 4 evangelistas nós temos que dividi-los primeiramente para entendermos a crucificação de Jesus. Primeiro, Mateus e também João, eles eram um dos 12, ou seja, andaram com Jesus, caminharam com Jesus, estavam com Jesus. Aonde eles estavam escrevendo a história de Cristo, eles não escreviam aquilo que alguém lhe contou, mas eles escreviam aquilo que eles estavam vendo. Se eles escrevessem, de fato, como escreveram a história da multiplicação dos pães, ele não só está contando uma história, eles estão dizendo: eu estava lá, eu comi aqueles pães, eu comi daqueles peixes, eu vi ele andar por cima das águas, eu vi os milagres que este Jesus realizou em seu ministério aqui na terra. Mas diferente de Mateus e diferente de João, Marcos e Lucas, muitas das oportunidades e da história contada de Jesus, Marcos, algumas delas, ele também estava presente, mas não em todas. E por quê? Porque Marcos era um menino, um jovenzinho, igual aqui o Caio, meu filho, que está tocando teclado, que tinha entre os seus 16 e 17 anos, e era filho de uma viúva chamada Maria. Haviam 8 Marias que passaram pela vida de Jesus. Uma destas Marias é a mãe do moço João
Marcos ou Marcos. Marcos era moço de Pedro e não moço de Jesus. E por quê? Porque com apenas 16 para 17 anos, ele não podia andar com Jesus. Então Pedro lhe contou as histórias e Marcos escreveu todas elas. Marcos também tinha um privilégio, igual o pastor Paulo Marcelo. É porque na casa de sua mãe Maria havia 2 cômodos. A mulher viúva morava embaixo com o menino, e no alto da casa, no segundo andar, uma planta alta, era chamada de cenáculo. Era lá que Jesus realizou a última ceia, porque segundo a Bíblia, 6 homens sentaram à sua esquerda, 6 homens sentaram à sua direita, mas Jesus sentou no meio, e ele partia o pão, ele tomava o vinho, e ele dizia: eu estou ceando convosco, mas vai chegar um dia que eu não estarei com vocês fisicamente, mas eu vou estar do lado de vocês. Vocês não vão me ver, mas eu vou estar do lado daquele trem, eu vou estar do lado daquele metrô, eu vou estar do lado daquele ônibus, eu vou estar em cima daquela moto, eu vou estar naquele arabacanta, arabachai. Quando você abrir aquela empresa pela manhã, eu vou estar junto levantando aquela porta. Quando você fechar no final da tarde, é eu que vou te levar para casa em paz. Eu vou estar com você naquela cadeia, naquele hospital, eu vou estar com você naquele fórum, eu vou estar com você naquele cartório, eu vou estar eu não sei de você, mas eu estou sentindo que ele está aqui no meio dessa igreja. Tem mais alguém que está sentindo? Então deixa o diabo preocupado, porque hoje é manhã de milagre. Levanta a mão e um grito de glória. Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito. Diga primeiro. Mais forte, o primeiro. Por quê? Porque Marcos é a base do Novo Testamento. Eu explico. Quando a Bíblia chegou em vários lugares do mundo, em sua tradução ao idioma local, chegava primeiramente o Evangelho de Marcos. É o primeiro livro a ser traduzido em qualquer idioma da terra. É por isso que você vai ler também que 160 versículos que estão no livro de Marcos são repetidos no Evangelho de Mateus e também no Evangelho de Lucas. Agora, Marcos, ele ouviu de Pedro e escreveu o Evangelho. E Lucas é o único dos 4 que não viu Jesus, não conheceu Jesus, não pegou na mão de Jesus, nunca viu o tom da voz de Jesus, nunca esteve do lado de Jesus, mas ele acreditou em Jesus sem mesmo poder conhecê-lo. Lucas é o único grego, não judeu, não hebreu, que escreve a Bíblia. E ele não escreve mas escreve 2 importantes livros: o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. Ele começa os 2 livros da mesma forma: ao excelentíssimo Teófilo. E ele começa Atos: ao excelentíssimo Teófilo. E por quê? Porque Teófilo era um grego muito rico e abençoado. Agora este Teófilo, que era discípulo da filosofia grega, que tinha ouvido tantas histórias sobre Platão, Aristóteles, Sócrates e assim por diante, ouviu dizer que um simples galileu que andava nas terras áridas da Palestina, que não tinha parecer e nem formosura, tinha uma filosofia e uma sabedoria que nenhuma faculdade helenista da Grécia ele poderia conhecer. E então ele foi até lá conhecer Jesus. Mas quando chegou, Jesus já havia morrido e ressuscitado. Então, encontrando outro grego chamado Lucas, ele vai fazer um desafio de fé. Vou manter o seu ministério e o ministério de Paulo, o apóstolo de Jesus, e em troca você vai me dar 2 obras literárias. Você vai me contar a história de Jesus e você vai me contar a história da igreja deste Jesus. Então Lucas, ele não escreve o que viu, ele é um historiador, como um repórter investigativo, como alguém que vai muito tempo depois em uma cena de um acontecimento e vai ter que refazê-la através das testemunhas, que são chamadas de oculares. E essas testemunhas, Lucas colocava um banquinho, um de frente para o outro, e dizia assim: me conte aquele dia, como era o rosto dele, como ele estava vestido, ele andava ou ele flutuava. Quando
Me conte, mulher, quando você tocou nas orlas do vestido dele, o que você sentiu na hora que você foi curada? Ele dizia para a viúva: me conte, o teu filho que estava morto. E cantava dizendo: acabou, terminou. E a mulher disse assim: Lucas, mas quando desci as ruas de Naim, a multidão de lágrima, a multidão da dor, a multidão que ia para o cemitério, na porta da cidade, encontrou outra multidão. E Lucas disse: conta, filha. E ela disse: a multidão da alegria, a multidão do dono da vida, a multidão do milagre. Você entendeu? Levante a direita para o céu, levanta a esquerda para o céu. Chega de tristeza, chega de dor, forte, chega de morte, chega, bate o pé também e diga: a multidão da tristeza vai encontrar a multidão da alegria. É dia de milagre em São Paulo. Abra a boca. Mateus, Marcos e Lucas, quando vão falar da história da crucificação, Mateus não estava lá naquele momento. Diga: não estava lá. E quando você não está, você vai ouvir de alguém que estava. Mas quem estava muito distante de lá. E quando a gente está distante de alguma coisa, eu não sei se vocês lembram, mas quando eu era criança, tinha uma brincadeira de telefone sem fio. Eu não tinha grupinho de WhatsApp. Agora é bem rapidinho as coisas. Ainda mais coisa ruim. Mas um foi falando pro outro: ai, Senhor, ele está crucificado. E o discípulo disse: o que aconteceu? Ele está crucificado no Calvário. Mas Mateus fala mais dos dois ladrões do que de Jesus. Porque Mateus diz: e do lado deles, aí ele acrescenta, um à esquerda e outro à direita. Mas ele não diz que Jesus estava no meio. Ele só lembrou do da esquerda e lembrou do da direita, mas não afirmou que ele está no meio. Aí vai então Lucas. Lucas ainda é mais preciso, porque como ele perguntou muito, ele descobriu até que um dos dois estavam conversando. Porque o da esquerda e o da direita ficavam discutindo até na hora de morrer. Porque parecia que eles precisavam do conflito para resolver seus problemas. Porque Jesus está morrendo e eles também. E a Bíblia diz que primeiro eles começaram tirando sorte, e depois blasfemando, mas daqui a pouco quando a morte está chegando e o sangue está escorrendo, um olhou e disse: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo. Mas o outro disse: nem na hora da morte temes a Deus. Agora levanta a mão à esquerda primeiro, agora levanta a direita, olha para a mão esquerda e diga assim: a Bíblia não diz quem foi salvo, se é o da esquerda ou se é o da direita. Ninguém sabe quem foi para o paraíso, se é o da esquerda ou se é o da direita. E por que a Bíblia não diz? A tradição católica diz que foi o da direita. Dimas, até santo virou, meu Deus. Ficou crente só um dia e ainda é santo até hoje. Mas a minha Bíblia diz que o da esquerda morreu, o da direita morreu. E se você procurar, os restos mortais deles estão no exterminar daquela terra. Mas o do meio, o do meio, o do meio, o do meio. Fica em pé para receber. Aleluia!
vai chegando 3 anjos. Aí Abraão disse: o da esquerda é anjo, o da direita é anjo. E anjo não é para adorar, mas esse do meio não é anjo. Eu me ajoelho e digo: é ele, é ele, é ele. Joga os meninos na fornalha, joga os meninos na fornalha. Aí ele na hora disse: eu vejo os 3. E o que mais? Tem outro no meio, tem outro no meio. Só o Senhor é Deus. Mas tem água na esquerda, tem água na direita. E Deus disse: então estende o cajado no meio, Moisés. Levanta a mão. Eu não sei o que é que está fechado. Bate o pé e vai abrir agora, porque você vai passar pelo meio. Oh meu Deus, se você pode fazer alguma coisa, grita, pula, salta, bate o pé. Agora vai! Em pé! Aqui no meu rosto, bem pertinho. O que está à esquerda, o sangue dele não resolve. O que está à direita, o sangue dele não resolve. Mas o sangue da cruz do meio vai tirar quem te ama, quem você ama não tem. O sangue da cruz do meio vai mandar Satanás partir retirada. O sangue da cruz do meio vai devolver tua família. O sangue da cruz do meio vai cuidar e tratar dos teus inimigos. O sangue da cruz do meio vai salvar tua casa. O sangue da cruz do meio vai trazer uma vara de soltura. O sangue da cruz do meio. Ele está lá. Um dia alguém me disse: pastor, o diabo está lá rindo. O diabo está lá rindo. Eu falei: está lá rindo nada. Diga: o diabo não riu da cruz. O diabo foge da cruz. Levanta a mão direita para o céu, dedo do profeta. Aproveita que você está de máscara, ninguém vai ver o buraquinho que você está voltando. E abre um sorriso pentecostal. Escolhe alguém bonito, ele só tem mascarado. E aponta o dedinho do lado dele, do lado dela. E diga com autoridade, diga com muita autoridade: o diabo fez de tudo para Jesus não ir para a cruz no meio. Ele tentou Jesus no deserto. Ele levou Jesus no pináculo do templo. Ele ofereceu a glória e os reinos da terra. Ele fez de tudo para Jesus não ir para a cruz no meio. Ele colocou até Barrabás para morrer na cruz do meio. Mas Jesus, olha, conta para ele, diga: mas Jesus
falou para o diabo: não, Satanás, eu vou morrer pelo ladrão da esquerda, eu vou morrer pelo ladrão da direita, eu vou morrer para salvar Barrabás, eu vou morrer porque lá em São Paulo do Braz, se eu não morrer, quem estiver naquela igreja não estaria lá, estaria na prostituição, na Cracolândia, estaria morto, acabado. Mas um dia a cruz do meio, ela te amou, ela te amou, ela te amou, ela te achou. Lá em Minas. Aí do aeroporto pro hotel, um irmão falou assim: pastor, primeiro eu vou te passar num lugar aqui pra você ver. Eu falei: aonde? Eu tô com a vontade de comer alguma coisa, um feijão tropeiro lá de Minas e dormir. Eu disse: vou encostar aqui porque vai ter muita unção hoje. Aí eu disse: tô com uma vontade, falei comigo mesmo, tô com uma vontade de comer um tropeirinho, pernozinho por Luca, um anguzinho com frango com quiabo. E esse irmão quer me levar não sei aonde. Aí ele parou e disse: desce, pastor. Eu disse: desce por quê? Porque foi aqui. Foi aqui que ele derramou sangue por nós. O Messias, o mito, o herói dos crentes. Eu disse: não quero conhecer. Eu disse: por quê? Porque este sangue não foi derramado por nós, pode ser derramado por você, porque o sangue foi derramado por nós. Não é em Juiz de Fora, é lá naquele Calvário. Lá é que está o mito, lá é que está o homem que tem milagre para fazer. Lá está quem resolve, porque quem resolve não é quem está na esquerda, não é quem está na direita. Quem resolve é o Jesus dos crentes, é o Jesus da igreja, é o Jesus da igreja. Levanta as mãos. Cadê a bandeira de Israel? Vai subindo. O que adianta? O que adianta? Nós orávamos por Israel. Se alguém desce nas águas do Jordão, onde Jesus foi batizado, e a Bíblia diz um só batismo, mas sai de lá para comer osso em igreja, sai de lá para pegar Aparecida no dia 12, sai de lá para fazer criança fazer mão de arma. Eu vim essa manhã para profetizar. Olha aqui no meu rosto, eu não tenho problema com isso. Eu estou em jejum há muitos dias. Eu disse: Deus, quando o Senhor preparar a igreja que eu resolvi entregar essa mensagem, eu vou entregar. Deus não se... Ninguém zomba de Deus. Ninguém toca no que é santo. Ninguém mexe com a glória dele. Ninguém professa o nome dele em vão. Estão brincando com essa cruz. Estão trocando esse sangue. É para chocar mesmo. Porque agora vai acontecer um milagre. Vai acontecer uma chuva de milagres aqui. Você está preparado? Então levanta as mãos. Feche os olhos. Porque a glória de Deus. Olha para mim. Olha para mim, depois você vai fechar os olhos. Só tem um jeito, diga forte. Só tem um jeito de tirar esse vírus do Brasil, de soprar essa pandemia, de abrir as portas sobre todos nós. Diga: só tem um jeito. Do emprego voltar, do país ter paz, dos cemitérios fechados. Diga: só tem um jeito. Tirar a glória de onde não existe.
e colocar a glória de volta na cruz do meio. Olha para mim. Os 24 anciões do Apocalipse se ajoelharam. Meu Deus! 12 à sua direita, 12 à sua esquerda. E quando eles olharam para o Cordeiro sentado no trono, eles tiraram a coroa. E como bolas de boliche eles jogaram aos pés do Cordeiro e disseram: nós não somos dignos de honra, de glória e de louvor, e nem de coroa. O único que é digno é Ele, que foi